Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, ok? EBD e você. Estamos com a lição 11, despertemos para a vinda do grande rei, ok? Vamos estudar a parábola das 10 virgens, uma parábola escatológica, certo? E que nos fala sobre a volta de Cristo, certo? O seu retorno glorioso, o arrebatamento da igreja, que fala-nos sobre o nosso preparo, o nosso despertamento, a nossa vigilância, ok? Então, despertemos para a vinda do grande rei, é o nosso título. O texto áureo nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, certo? Esta é a palavra para nossos dias, vigiai. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Mateus 24, 42, verdade prática, Jesus pode voltar a qualquer momento, por isso temos que estar preparados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Mateus 25, de 1 a 13, leitura bíblica em classe. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola, certo, nos fala de vigilância, nos fala do retorno de Cristo, certo? Da sua volta iminente para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E é imprescindível que nós estejamos sempre atentos, sempre alertas, sempre vigilantes, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Então, devemos viver sempre como as virgens prudentes. A introdução aqui nos diz: a parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Então, cada qual é responsável pessoalmente por sua condição, por sua situação espiritual. Então, não adianta reclamar dos outros, não adianta julgar os outros, certo? Não adianta dizer
que não se manteve firme por causa dos outros, certo? Que desviou por causa de outro, por causa de algum problema com algum irmão. A salvação é individual. A nossa responsabilidade é individual, certo? Quanto à salvação pessoal, certo? Mas quanto a, digamos, a manter a igreja como um organismo vivo, em completo funcionamento adequado, perfeito, assim como funciona um corpo, certo? Isso aí já é responsabilidade agora coletiva, certo? Nós temos uma responsabilidade coletiva, corporativa, para o bom funcionamento do reino, para que tudo funcione adequadamente, assim como funciona o corpo humano, já que a igreja é um corpo, é um organismo vivo, mas quanto à nossa salvação individual, nossa responsabilidade é pessoal, certo? É pessoal. E isto também nós vemos nesta parábola, certo? Que nós vamos ver no decorrer desta parábola. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Desde já a coroa da justiça está guardada para todos que amarem a sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Infelizmente, para muitos será tempo de desengano, julgamento e desespero, para aqueles que não se mantiveram fiéis, não se mantiveram firmes na presença do Senhor. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, certo? Tópico primeiro, interpretando a parábola das 10 virgens. Tópico primeiro e subtópico primeiro. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens que não se pode comparar com as damas de honra de hoje, certo? É possível, porque isso aqui é uma característica do casamento, dos casamentos do Oriente Médio, muito especialmente nessa parte aqui da cultura judaica, certo? O casamento já havia sido arranjado, já estavam ambos comprometidos, é tanto que o texto diz, lá vem o esposo, que quando o contrato já era firmado, certo? Quando tudo já era acertado, e a partir daí essas pessoas já eram consideradas esposo e esposa, muito embora não tivesse ainda contato sexual, nem a noiva morasse, habitasse na casa do noivo, mas já eram considerados esposo e esposa, certo? Essa parte aqui do casamento é a parte então final, acerto final, certo? É a conclusão, certo? O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Esta é uma parábola, uma das parábolas que ao longo dos tempos já recebeu muitas interpretações por ser um texto importante, porém nada fácil de entender, certo? Textos antigos, em geral, não são fáceis de entender, certo? Culturas antigas, porque nós estamos muito distantes dessas culturas. Então é realmente difícil. Às vezes eu fico abismado com pessoas que dizem entender tudo, se acham mestre das coisas, o mestre dos mestres, o mestre dos hermeneutas, certo? O mestre da Bíblia, os doutores em divindade que acham que entendem e compreendem tudo, certo? E aqui
Humildemente, nosso comentarista fala da dificuldade para entender e para compreender, certo? E é verdade. Todo texto antigo tem suas dificuldades, principalmente quando estamos tratando de elementos culturais, certo? De determinada época, de determinado povo. E aqui ele diz: das diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino dos céus, e aqui ele cita Mateus 3:2 e 4:17. Vamos ver. Mateus 3:2 e 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E 4:17 diz o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui em Mateus 25 ele diz: o reino dos céus será semelhante. Será, não é. Então o reino dos céus é aquilo que nós vivemos agora, mas é aquilo que viveremos também depois. Agora vivemos em parte, mas o depois viveremos em sua plenitude, que é o caso aqui dessa parábola aqui das 10 virgens, na volta, quando o esposo vem para apanhar a sua esposa, para levá-la para a sua casa ou para a casa do seu pai, como era então o costume, certo? Então não é uma parábola muito fácil, certo? Embora muitas vezes seja um dos textos muito pregado quando se trata de eventos que se trate de escatologia, da volta de Cristo para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, certo? E aí nós vemos 3 elementos nesta parábola que muitas vezes nas pregações eu já ouvi diversas vezes, certo? Sem exagero, certo? Sem exceção. 3 elementos nesta parábola que os pregadores sempre utilizam como símbolo do crente, certo? Ou seja, existem 3 elementos, 2 claramente implícitos, 2 claramente explícitos e 1 implícito. O implícito é a noiva, certo? Embora trate-se aqui do casamento, mas a noiva não aparece, mas está implícito. A noiva está implícita no texto, certo? Está nas entrelinhas, por assim dizer. E os 2 explícitos, os 2 elementos explícitos são as virgens, certo? Os pregadores sempre utilizam como símbolo dos crentes, dos fiéis e dos não fiéis, certo? As sábias e as loucas. E o outro elemento que também acabam identificando como crente é a lamparina, certo? A lanterna, certo? O candeeiro, certo? Sempre no final do discurso, da pregação, ou no meio, sempre o pregador identifica, certo, este elemento como símbolo do crente, que deve estar cheio do azeite, que é o Espírito Santo. Então veja só a complicação, certo, quando se trata desta parábola.
São 3 elementos que podem significar o crente: a noiva, que é a igreja em si geral, as virgens, e muitas vezes alguns até acabam confundindo essas virgens com a noiva, certo? Em alguns casos, certo? Confundindo com a noiva, e não é. Mas propriamente pode ser identificada como os crentes, é claro, e é o que o texto trata aqui também, a nossa lição: crentes fiéis e os não fiéis, os vigilantes e os não vigilantes. E por último, também é comum ouvir os pregadores identificar esse vaso, essa lanterna, esse vaso, o qual se enche de azeite para acender, para iluminar, como o crente, que deve se manter cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, para que possa estar em luz, para que possa manter a sua luz acesa, certo? Então nós vimos que não é assim tão fácil, e às vezes, como afirmei, alguns acabam confundindo as virgens, as virgens com a noiva, certo? Quando na verdade, no próprio texto, a não ser que eu esteja enganado, a noiva não aparece. Ela é um elemento implícito, já que trata de casamento. E o noivo está vindo para buscar a noiva, mas a noiva em si não aparece no texto, certo? Alguns interpretam esta parábola no contexto judaico, certo? Que pode estar se referindo aos judeus, certo? E o noivo como Deus, já porque também é comum no Antigo Testamento Deus chamar Israel de noiva, dizendo-se então o seu esposo, o seu marido, certo? Mas isto é um outro detalhe, certo? É interessante, certo? Mas eu prefiro focalizar, apontar mais para a igreja, certo? Para os crentes, aqueles que formam a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, o contrato, o acordo já havia firmado, muitas vezes a menina já era oferecida em casamento, certo? Era prometida, certo? Aos 12 anos, mais ou menos, 10, 11, 12 anos, ao determinado jovem de outra família, e o acordo era feito entre os pais, certo? Não havia essa de casamento por amor, certo? Era por obrigação, era uma aliança, era um acordo, como sempre aconteceu no mundo antigo e acontece ainda hoje em nações, principalmente de cultura muçulmana, de cultura islâmica, certo? E como aconteceu também na Europa por muito tempo, entre a realeza, entre os governantes, entre as pessoas nobres, certo? Então, a noiva era prometida, pagava-se um dote, certo? E então marcava-se a data para o casamento. E essas senhoras, essas jovens, por assim dizer, melhor dizendo, jovens, essas donzelas, essas virgens, elas tinham essa incumbência, certo? De esperar a chegada do noivo que vinha da casa do seu pai. Esta é uma das interpretações, para buscar a noiva e levá-la para a casa do seu pai, como era costume, ou para a sua própria casa, certo? Mas seria melhor interpretar como a casa do seu pai, porque Jesus Cristo vem dos céus, pega a igreja que é a noiva e leva para os céus, a casa do Pai. E quase sempre o casamento era à noite. Quem se atrasava
era o noivo, que costumava atrasar. Por conseguinte, um outro fato interessante é que aqui a pessoa importante era o noivo e não a noiva, certo? Estamos vivendo num mundo altamente patriarcal, certo? Onde é bom mencionar o valor do homem está muito acima da mulher, então o elemento aqui importante é o noivo e não a noiva, certo? Que diz também para nós que Cristo é mais importante do que todos nós que somos a noiva. Não é como hoje, certo? Que se focaliza mais na noiva do que no noivo. Todos querem ver a noiva e não o noivo. Mas nessa época aqui, nesta ocasião, era o noivo que era o centro de tudo, certo? E ele se atrasa, certo? Ele se atrasa e as jovens acabam dormindo, cochilando, certo? Quando ouve o grito, é o soar da trombeta que soará, anunciando a chegada do noivo. Então elas despertam. Mas algumas descobrem que não tem azeite, certo? Eu acho que já falei demais, passei até 2 tópicos. Então, subtópico 2, 2 classes de virgens, que eram as loucas, as prudentes e as loucas. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras. Uma interpretação corrente, certo? Que as sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento e misericórdia, certo? E isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. É uma palavra aqui do comentarista, certo? Será que as boas obras assim são tão importantes, são mais importantes do que a nossa condição espiritual? Se alguém se converter não houver tempo de praticar essas boas obras, será que não será salvo? Porque todas eram virgens, certo? É importante salientar isso, que simboliza a pureza, certo? Simboliza a pureza, a integridade, certo? Uma vida sem mácula, certo? E todas elas tinham lâmpada, tinham azeite, mas as loucas não tinham lâmpada suficiente. É perigoso interpretar todos, ou tentar interpretar todos os detalhes de uma parábola, ou a parábola em todos os seus detalhes, porque é impossível, certo? Porque nem sempre vai se corresponder à realidade, ok? Nem sempre. Todas eram virgens, eram puras, todas tinham lâmpadas, todas inicialmente tinham azeite. Mas as loucas, as imprudentes, as que não se prepararam, não tinham reserva ou um recipiente reserva, certo? Para esta ocasião, certa ocasião em que o noivo, por exemplo, como no caso aqui, se atrase, certo? E ademais eles também todas adormeceram,
certo? Existe pouca diferença entre as virgens, certo? Pouca diferença. A diferença está exatamente neste ato imprudente de não se preparar adequadamente, o que poderá fazer toda a diferença em nossa vida, certo? Porque não vai adiantar de nada ser virgem, ou ser puro, certo? E ser imprudente, porque pureza não é sinal de prudência, no caso, certo? Todas eram virgens, tinham azeite inicialmente, tinham lâmpadas, tinham azeite, certo? Mas as imprudentes não se prepararam para uma eventual demora, certo? No caso em que o noivo, um eventual atraso do noivo, certo? E essa é uma questão muito importante em nossa vida hoje. Será que somos prudentes ou imprudentes? Será que nos gabamos da nossa espiritualidade, da nossa pureza, da nossa fé imaculada? E, por outro lado, estamos sendo imprudentes em algumas situações? Isso é uma questão para se pensar realmente. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Aqui referindo-se às prudentes. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo. Certo? Eu citei a questão aqui das boas obras, das prudentes que tinham boas obras, as imprudentes não tinham boas obras, certo? Isso é uma das interpretações, certo? A respeito do azeite. Não tinha azeite, certo? Mas a maioria das interpretações, ou grande parte das interpretações, é que o azeite é símbolo do Espírito Santo, certo? Essa é uma interpretação corrente, certo? Essa é uma interpretação, certo? Geral, ou quase que geral, quando se ouve a pregação sobre as 10 virgens, certo? Agora, como é que o Espírito pode faltar na vida da pessoa e como alguém poderá comprar o Espírito? Essa é outra questão. É por isso que afirmou-se que é uma parábola que não é fácil de entender, de interpretar, certo? Porque se falta Espírito, como se pode comprar? Uma outra questão é que nós estamos numa época, nós não estamos no ano 2018, onde existem lojas abertas nos grandes centros, 24 horas por dia. Como elas poderiam ir comprar, nessa época, azeite à meia-noite, certo? E se o anúncio já havia sido dado, como elas... mais um sinal de imprudência. Se o aviso foi dado, porque elas, mesmo assim, foram comprar e retornaram, certo? Se o clamor já tinha sido ouvido que o noivo estava vindo, essa é outra questão. É por isso que não se deve se apegar muito aos detalhes, porque a gente acaba se perdendo nas interpretações. Toda a pregação que você ouvir sobre esse texto, você vai ouvir dizer que o azeite é o Espírito Santo, certo? O azeite também servia para curar, servia como cosmético, servia para embelezar, certo?
servia para passar numa ferida, certo? E assim por diante, algumas várias outras utilidades, sendo o símbolo maior nas Escrituras o Espírito Santo de Deus. É claro que a fé sem as obras é morta, não adianta também ter somente fé e não ter obras. E obras como ajudar o próximo, socorrer o próximo, porque também é isso que nós temos estudado no decorrer dessas lições, das lições anteriores, por exemplo, certo? E isto é obra que o crente salvo deve praticar, certo? Já as outras 5 virgens, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas, imprudentes, pois, diferentemente das primeiras, que se aprovisionaram, trouxeram provisão, trouxeram excedente de azeite, certo? Confiavam apenas na sua religiosidade, que sua religiosidade fosse suficiente para levá-los até o lugar onde o noivo estava, certo? Então não devemos confiar em nossa religiosidade, certo? Devemos ir muito mais além. Não devemos ser religiosos como os fariseus. As 5 loucas representam os crentes mornos e nominais, sem a vestidura espiritual da justiça. Agora, certo? Eu tenho me adiantado. Aqui vem o subtópico 3, o que representa o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo no decorrer das Escrituras. E nessa parábola, segundo o comentarista, especificamente apresenta a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade necessárias à salvação, certo? E aí, essas mulheres, diz o subtópico 2, essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava seus corações, referindo-se ao estoque de azeite, né, que as justas, as prudentes levavam. E já aqui, já é um paradoxo, nesta parábola especialmente o azeite representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira, à santidade necessária à salvação. Certo? Efésios 4:30, se não me engano, não extingais o Espírito. Vamos ver. Então, é uma lição para se discutir, e não para afirmar peremptoriamente que é assim, assim, assim mesmo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, ter azeite neste vaso vai além do falar em línguas estranhas das manifestações do poder, pois indica a necessidade de se evidenciar o fruto do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo produz o fruto do Espírito Santo, certo? Evidentemente, ok? Evidentemente. Subtópico 4, a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo ainda em sua geração, certo? Os crentes, eles viviam sempre nessa expectativa da volta de Cristo, ok? Nesta parábola, Jesus fala a respeito desta imprevisibilidade em relação à sua volta. O noivo chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa pelas trevas, certo? E esta é uma afirmação, certo? Um tanto estranha, porque
Nós já tivemos períodos da história muito piores do que o que vivenciamos hoje, certo? Então, ó, o noivo chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa pelas trevas. Acontece que tivemos períodos na história muito piores, certo? Períodos tenebrosos, como no caso das perseguições do Império Romano contra a Igreja, certo? Tivemos um período na história conhecido como a Idade das Trevas, tivemos as Inquisições, certo? E Jesus, evidentemente, não voltou nesse período, certo? Na minha opinião, não é uma interpretação, certo, muito viável, assim, por assim dizer, certo? Porque como é que vamos medir, certo, um estado de trevas imensa, total, referindo-se, falando-se espiritualmente, certo? Tivemos períodos realmente terríveis na história, certo? Tivemos aquele período terrível da Segunda Grande Guerra Mundial, com a perseguição aos judeus, também, certo? O fato é que Jesus vai voltar, certo? O fato é que Jesus vai voltar. E essa meia-noite é algo que eu creio que não se tem uma interpretação assim firme, correta para isso, certo? Porque está falando no sentido espiritual, certo? Período de trevas, o mundo enfrenta constantemente, nos lugares mais, em outros lugares menos, certo? Talvez refira-se a Israel, certo? Mas só que esse período de grande trevas, certo, em Israel, que é o que será o período da grande tribulação, a igreja já não estará aqui. Por isso que esta interpretação eu não acho muito válida, muito coerente, mas esta é só a minha opinião, ok? Essa é a minha opinião diante dos acontecimentos da história que já tivemos e que muitos presenciaram, certo? A época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e assim tantos outros que foram muito piores, certo? E é prova que Cristo não retornou para buscar a sua igreja. Então, como definir esse período de trevas tremendas e espirituais, certo? Porque se compararmos o nosso tempo com os tempos anteriores, certo? Nós temos muito mais liberdade, não temos inquisição, certo? Mas a verdade é o seguinte: o mundo está sempre em trevas, certo? Sempre em trevas e trevas densas, constantemente, porque tudo conspira contra Cristo, contra o cristianismo e contra a igreja, certo? Há sempre conspirações contra os filhos de Deus, certo? Jesus declara, afirma isso, que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. E aqui ele cita Mateus 4,16 e nós vamos ver. Eu já disse que não concordo com essa declaração, mas vamos respeitosamente passar a lição, certo? Respeitosamente, senhores, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, os que estavam sentados na região da sombra da morte, aí se raiou a luz. Então veja, a luz raiou
Trata-se aqui do nascimento de Cristo, certo? E o mundo não deixou de estar em trevas, muito embora a luz tenha brilhado como Jesus e nós como igreja, que as trevas estão nos corações de cada ser humano que ainda não teve um encontro com Cristo, certo? E à medida que cada ser humano se encontra com Cristo, a treva é dissipada do seu coração. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Entendeu? Mateus 6,23. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas, certo? E aqui eu sempre uso esse versículo para falar dos que dizem que são iluminados, certo? Mas não seguem Cristo e dizem que são iluminados e passaram por uma iluminação. E aí o texto diz: se, portanto, a luz que em ti há, certo? Que é uma ironia aqui. São trevas, quão grandes são as trevas, são tais trevas. Então, a luz que dissipa as trevas é Jesus, certo? E esta é a luz verdadeira que pode brilhar no coração do homem e livrar das trevas espiritual. Qualquer outro tipo de iluminação que alguém possa dizer, possa declarar que passou, que sofreu tal iluminação, certo? É completamente trevas. É o que nos ensina a palavra de Deus, que é a luz verdadeira que pode brilhar no coração do homem Cristo. E o verdadeiro iluminado é aquele que recebeu Cristo como Salvador e segue a Cristo fielmente, ok? Só esse, certo? Não é radicalismo religioso, é o que diz a palavra de Deus, certo? Vós sois a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E referindo-se ao nascimento de Cristo, aqueles que habitavam na região da sombra da morte, nas trevas, certo? Viu uma grande luz, certo? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, e a estes a luz raiou, certo? E esta luz é Jesus Cristo, que mais tarde declararia: eu sou a luz do mundo, se não me falha a memória, João 8:32. Tópico 2, o arrebatamento da igreja é iminente. Subtópico 1 do tópico 2, a importância da vinda de Jesus. A importância da doutrina da segunda vinda do Senhor pode ser percebida pelo número que dão conta de que há mais de 1.500 referências, certo? Isso aqui é importante, há mais de 1.500 referências à volta de Cristo no Antigo Testamento e mais de 300 no Novo, sendo dessas mais de 50 referências, citações apenas do apóstolo Paulo, ok? E é necessário que Cristo volte para buscar o seu povo que ele prometeu, certo? E além disso, em todas as tradições, ou na maioria das tradições espirituais, religiosas, existe esse conceito, certo, do retorno, da vinda de um grande líder espiritual, certo? A este mundo, ok? E algumas tradições espirituais, certo? É como aqui Maomé vai voltar, que chegará o grande Buda,
certo? É o Maitreya, o Buda Maitreya, e assim por diante. E é importante que Jesus venha buscar a sua igreja, porque isto é uma promessa, certo? É uma promessa. É uma promessa que ele fez ao seu povo. Na casa do meu pai há muitas moradas, certo? Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Jesus voltará para buscar o seu povo. Ele alerta para que não deixemos de amar o próximo, chama atenção para a obrigação de fazermos o bem, vivemos em santidade e levamos a mensagem do Evangelho que fala da reconciliação entre Deus e os homens, certo? E são essas pessoas que vão realmente ter um encontro com Cristo, que vão ser arrebatadas, que subirão para encontrar o Senhor nos ares. Certo? Os crentes que são fiéis, aqueles que seguem a palavra, aqueles que andam conforme a palavra de Deus, certo? Os prudentes e não os imprudentes, certo? Os que têm óleo na botija, ok? Então mantenha-se prudente, mantenha-se firme na palavra de Deus, na presença do Senhor, mantenha-se cheio do Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo, certo? Diz a palavra de Deus. O significado do arrebatamento, subtópico 2, do tópico 2, dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja, como falamos anteriormente. Arrebatar é tirar rapidamente com força, puxar, certo? Já a palavra rapazo do grego significa arrebatado, certo? Arrebatado, arrebatamento, certo? Esta é a esperança da igreja, a esperança dos que servem a Cristo, certo? A segunda vinda de Jesus a este mundo será um evento que se dará em duas etapas. Na primeira, Jesus virá secretamente para arrebatar sua igreja, composta pelos santos ressuscitados e dos vivos transformados, certo? Como diz a palavra de Deus, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, vamos ler para não cometer um gafe, um erro. Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os crentes, os fiéis que estão mortos, estiverem mortos na ocasião, ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, estivermos vivos nesta ocasião, seremos arrebatados juntamente com eles. Ressuscitarão, nós seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança da igreja, esta é uma questão importante. E alguns não creem nisso, certo? Mas os fiéis creem e os fiéis esperam, certo? E isto realmente vai acontecer, certo? Esta retirada dos fiéis da terra antes que se instaure o governo de terror, o sistema de terror do anticristo neste mundo, certo? Todos serão imediatamente transladados para o céu por Jesus Cristo, certo? Subtópico 3, tópico 2, quando se dará o arrebatamento, é algo que não se sabe realmente, certo? Não se sabe.
quando isso acontecerá. E por isso que nós devemos estar sempre alertas, sempre atentos, para não sermos pegos de surpresas, ok? Porque se a gente soubesse, tivesse aqui uma data marcada, muita gente deixaria para se preparar na última hora, no último momento, ok? Então é muito bom que nós não saibamos realmente o momento, porque aí vai subir realmente quem for crente, quem for fiel, certo? Irá somente quem tem compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, certo? Vamos ver aqui, entre duas fases da segunda vinda de Cristo, haverá um período de 7 anos, conhecido como a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é uma realidade. Será um momento da história em que haverá um governante mundial, certo? Um governante mundial, claro que ele governará com seus governantes delegados em cada nação, certo? Mas haverá um líder mundial, já há um clamor por isso, será, certo? Já existe, certo? Líderes que clamam por isso, inclusive líderes religiosos que falam da necessidade de um governante mundial, de um líder mundial, certo? Isto não é brincadeira, isto é verdade, certo? É só pesquisar a nova ordem mundial, certo? Que antigamente falava-se muito em nova era, certo? Hoje utiliza-se muito o termo nova ordem mundial. É só fazer uma pesquisa, certo? E você terá à disposição variadas informações, vários dados a respeito, certo? Não é brincadeira, haverá um grande líder mundial, o mundo clama por isso, as grandes elites clamam por isso, desejam isso, querem, certo? E estão trabalhando para isso, estão trabalhando para que isso aconteça, para que isso se efetive, para que se consolide, certo? Ok? Eles acham que os problemas humanos, certo, se resolverão apenas com um governante a nível mundial, ok? E tudo já está em andamento para que isto seja efetivado em algum momento da história, da nossa história, e não vai demorar muito, ok? Não vai demorar muito. E uma coisa a respeito do arrebatamento, que às vezes muitos não creem, certo? Mas é melhor você crer, é melhor você crer, acreditar e permanecer firme para que você faça parte desse contingente que será arrebatado. Aí, às vezes, muita gente acha que o mundo pode ficar em confusão devido ao arrebatamento. Mas eu duvido muito. Quem vai ficar em confusão somente serão aqueles que criam, ou que algum momento creram, algum momento fizeram parte da igreja, ou estavam fazendo parte de alguma igreja no momento do ocorrido, certo? E não subiram, certo? Não fizeram parte do contingente dos arrebatados. Esses, sim, ficarão em confusão, mas eu acho que as demais pessoas não completamente, certo? Pode ter aquele choque, mas depois tudo pode voltar ao normal, porque o mundo em si já está sendo preparado para isso há muito tempo, com os filmes a respeito de abduções de extraterrestres, documentários, pesquisas, estudos, informações, tudo que se diz respeito a
extraterrestres, certo? E o que eles têm feito, segundo eles, os ufólogos, neste mundo, é abduzindo pessoas, levando pessoas em suas naves, certo? Então eu acho que nesse sentido o mundo está sendo preparado, e quando ocorrer, certamente essa será uma das histórias que será contada como fato, como verdade, para o ocorrido com os crentes fiéis e verdadeiros. Certo? Inclusive existem relatos de pessoas que contam, que dão seu testemunho, seu depoimento de que foram abduzidos, pessoas que foram e voltaram. Existem muitos casos de pessoas que sumiram, desapareceram misteriosamente, que não se tem notícia, e que essa gente, esse povo, certo, declaram abertamente que possivelmente foram levados por extraterrestres. Certo? Eu não estou aqui afirmando que isto existe. Estou apenas afirmando que é o que está em andamento, certo? É toda esta articulação, não só com essas declarações, com depoimentos, com documentários, com livros escritos a respeito, como também muitos filmes que dão ênfase a esse assunto, a essa questão, ok? Então, se você não crê que isso vai acontecer, saiba que Satanás, ele crê e ele está preparando também a mente das pessoas para isso, para deixarem as pessoas mais calmas e tranquilizadas, aqueles que não subiram, certo? Certamente vão dizer que foram abduzidos por algum ser extraterrestre, ok? Então, se prepare, porque Cristo voltará em breve, certo? E você precisa estar preparado. O vídeo está ficando muito longo, então vamos adiantar aqui um pouco. Tópico 3, uma vida cheia do Espírito Santo. Subtópico 1, prontidão e santificação. Então nós devemos sempre viver cheio do Espírito Santo, certo? Como a parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão estar pronto e com a vida santificada. É individual, é pessoal, certo? Eu já disse que nós temos um compromisso, certo? No sentido geral, corporativista da igreja, certo? No sentido de corporação, de organização, de organismo, como funciona o corpo, certo? Essa cooperação que devemos ter um com o outro, certo? Mas também a salvação, ela é individual, ela é pessoal, certo? Eu não posso te levar, você não pode me levar, certo? E não haverá desculpas daqueles que ficarem, certo? Que afirmarem que não se prepararam, que desistiram da jornada por causa de um pastor trambiqueiro, picareta, por causa de um irmão que o magoou, o feriu, porque o irmão falou mal dele, porque o irmão não deu a paz do Senhor, certo? Porque isso, porque aquilo, sempre apontando os outros. Não haverá desculpa, certo? Ou melhor, poderá haver essas desculpas, mas não serão aceitas essas desculpas, porque é pessoal, certo? Pessoal, estamos sem azeite, ide e comprai, ou seja, busque o seu próprio encontro com Deus, certo? A sua própria intimidade com Deus. Eu não posso colocar você em intimidade com Deus, certo? Somente você pode entrar em intimidade com Deus, certo? Não temos azeite, as lâmpadas estão se apagando, ide comprar. Os que vendem, certo? Faça a sua parte, lute, certo? Procure a sua comunhão com Deus, a sua comunhão pessoal. Eu não posso fazer isso por vocês. Isso que elas disseram, nós não podemos fazer isso por vocês. Sinto muito, somente vocês podem entrar em comunhão com o Altíssimo, certo? Ter a sua vida
íntima com o Altíssimo. Nós não podemos fazer isso. Ide e comprai, faça a sua parte, certo? Faça a sua parte. Tenha o seu momento íntimo de oração, de comunhão, de consagração. Somente você pode fazer isso, de estudo da palavra. Seu momento devocional, ok? Santifique-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, certo? Tenha a sua vida cheia do Espírito, procure encher-se do Espírito. Eu não posso te encher, certo? Talvez eu possa te ensinar o caminho, certo? Talvez eu possa até te dar o passo a passo, certo? Mas o restante é com você, porque só Deus conhece a sua vida, conhece o seu ser, o seu coração, a sua mente, certo? Subtópico 2, está cheio do Espírito Santo, é um estilo de vida, certo? É um estilo de vida. O estilo de vida é aquilo que está constantemente conosco todo o tempo, 24 horas por dia, certo? Que já faz parte do nosso ser, assim deveria ser com todos nós, certo? E a nossa vida pessoal com Deus, com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não procurei somente as coisas passageiras, certo? Mas as coisas espirituais. Pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, certo? Não que sejamos negligentes, né, em nossa vida pessoal, física, com o nosso corpo, nossa casa, com as coisas materiais, mas que essas coisas não sejam um impedimento, um entrave à nossa comunhão com Deus, certo? A nossa comunhão diária com o Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos ver aqui, viver na plenitude do Espírito Santo é a maior necessidade para a nossa vida hoje. Não hoje, mas sempre foi, ok? Sempre foi. É até difícil dizer e hoje principalmente, por quê? Por que hoje principalmente? Certo? Às vezes nós dizemos isso, nós falamos assim, mas por quê? Sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, que o homem precisa desse relacionamento com Deus, dessa comunhão com Deus, com o Altíssimo, certo? Desde que o mundo é mundo. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo, é verdade, de separação daquilo que é prejudicial, daquilo que não agrada a Deus, certo? Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. A santificação santidade é o caminho para receber o poder do Espírito Santo. A santificação em contraste com a justificação que ocorre no momento da conversão. A justificação nos tornamos justos, certo? Quando aceitamos a Cristo, a santificação é um processo durante toda a vida que vivemos aqui neste mundo, neste sistema de coisas, neste corpo. É um processo constante, certo? Que nós devemos buscar dia a dia, momento a momento. É um processo progressivo, pois enquanto estivermos aqui, somos pecadores regenerados que precisamos do trabalho diuturno do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito, nós não venceremos. E aí vem uma série de outras coisas, oração, jejum, consagração, leitura da palavra, prática da palavra, exame da palavra, certo? E aí, certo, como consequência, a pregação na palavra, porque muitas vezes você quer pregar antes, certo?
se quer ensinar os outros a ser sem ser, certo? Porque é isso que está acontecendo hoje em dia. Querer mostrar conhecimento, certo? Do texto físico, literário, certo? Sem ter conhecimento do Deus verdadeiro que inspirou as Escrituras, do Espírito que inspirou as Escrituras. E isso é muito comum, certo? Ok, voltando aqui, por isso cabe a cada um a seguinte reflexão: o meu estilo de vida agrada a Deus? É uma reflexão para todos nós. Subtópico 3, andando em santidade para com todos. O nosso estilo de santidade, a nossa vida santa, consequentemente vai refletir nos demais, certo? Ok? Quem roubava não roube mais, quem matava não mate mais. No intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-o completamente consagrado, dedicado a Deus, ao seu trabalho. Nosso compromisso é agradar ao Senhor andando em santidade, certo? É o subtópico 3, do tópico 3, andando em santidade para com todos. Certo? Se a nossa santidade não afetar os outros, então alguma coisa está errada. Nós temos que afetar os outros, influenciar os outros de alguma forma, certo? De alguma forma. Alguém vai ver que você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Cristo, porque foi isso que aconteceu com todos aqueles que tiveram vida santa. Veja o caso de Elias, de Eliseu, de Moisés, certo? De muitos outros. A vida de Paulo, certo? Não devemos ser aquele santo, certo? Da caverna, certo? Ou seja, aquele eremita, aquele ser isolado apenas do monastério, da caverna, da floresta fechada, cerrada, buscando a santidade e a iluminação somente para si, sem influenciar as pessoas à sua volta. No cristianismo é sempre diferente, certo? Nos tornamos santos para pregar a palavra a outro, a santidade a outro, para influenciar a outro a ser santo, a servir esse mesmo Deus que nós servimos, ok? Então, por enquanto, é só. Extrapolamos um pouco e vou ler aqui a síntese do tópico 3. A mensagem da parábola das 10 virgens é um convite a buscar ter uma vida de santidade e cheia do Espírito Santo, certo? Veja o alcance desta parábola. Buscar uma vida de santidade e cheia do Espírito Santo, vigilância, certo? Vigilância, certo? Além disso, tem a questão do arrebatamento. A gente tem que crer, certo? Que Jesus voltará para buscar o seu corpo, para buscar a sua igreja, porque Ele prometeu, certo? E assim é, e assim vai acontecer, porque Ele prometeu vir buscar o seu povo, certo? Então, devemos ser prudentes, como as 5 virgens, e não imprudentes, certo? Falando mais uma vez sobre a dificuldade da parábola, não se deve tomar todos os detalhes, senão você vai afirmar peremptoriamente que 50% dos crentes que estão na igreja ficarão, somente 50% irão, certo? As parábolas existem vários elementos, certo? E nós não devemos nos apegar a todos os detalhes, certo? Então, que o Senhor em Cristo vos abençoe,
Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Muito obrigado.